Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre taxas, índices e coeficientes estatísticos. Habilidades: interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculos desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! O que é taxa? Bom, vamos lá. Taxa ou coeficiente é a relação entre os números de casos de um evento e uma determinada população, um dado local e época. É a medida que informa quanto ao risco de ocorrência de um evento. No caso, essas taxas e coeficientes, podemos falar de taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? Representa o número de crianças nascidas vivas num período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e o de habitantes de um determinado local. Como que eu calculo taxa de natalidade? É igual número de nascimentos vezes o 1000 dividido pelo número de habitantes. Isso é a taxa de natalidade. Segunda taxa que a gente vai ver agora é a taxa de mortalidade. Representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Esse indicador é calculado a cada 1000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. E também temos uma fórmula. A taxa de mortalidade é igual ao número de óbitos vezes o 1000 dividido pelo número de habitantes. Bom, a outra taxa é a taxa de fecundidade, que equivale à representação de uma estimativa de números de filhos que uma mulher apresenta ao longo da sua vida durante sua fase fértil ou período reprodutivo. Então, é a quantidade de filhos que tem uma mulher. Então, essa taxa de fecundidade, em 1940 estava 6 filhos e poucos. Agora, em 2010, a gente tem no máximo 2 filhos, é a taxa de fecundidade. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Refere-se ao crescimento da população em um determinado território, com base no número de pessoas que nasceram em um determinado período em comparação com o número de falecimentos. Indica dessa forma a expansão natural da população em uma dada localidade. Também temos uma fórmula. O crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade dessa população menos a taxa de mortalidade. Vemos também a taxa de desemprego. Taxa de desemprego é calculada através taxa de desemprego é igual o número de pessoas desempregadas dividido pelas pessoas empregadas e o número de pessoas desempregadas. Então, o E é a taxa de desemprego, o B é o número de pessoas desempregadas, o A é o número de pessoas empregadas, e quando a gente fala o A mais B, que é as empregadas e as desempregadas, é chamado de força de trabalho. Então, questionamentos para desenvolvimento dessas pesquisas. Precisamos saber o que você entende sobre os temas. Bom, taxa de natalidade, podemos colocar que representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano.
taxa de fertilidade representa uma estimativa do número de filhos que uma mulher apresenta ao longo da sua vida durante sua fase fértil ou período reprodutivo. E o crescimento vegetativo refere-se ao crescimento da população em um determinado território, com base no número de pessoas que nasceram em determinado período em comparação com o número de falecimentos. E quais os motivos que podem levar ao aumento ou à redução da taxa, ou índice ou coeficiente. Então vamos lá. Taxa de natalidade. Aumento de gravidez indesejada, faz aumentar a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade. Aumento desenfreado de certas doenças. No caso, vemos aí a doença do Covid-19. Taxa de fertilidade, diminuição de quantidade de filhos na sua vida fértil. Faz diminuir a taxa de fertilidade quando a gente diminui a quantidade de filhos por família. E crescimento vegetativo, aumento de nascimentos e diminuição de mortes a um grande período de vida. O que o aumento ou redução dessa taxa, ou índice ou coeficiente, poderá ocasionar? Bom, vamos falar da taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Se aumentar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade, vai ter muitas pessoas usufruindo de recursos alimentícios, moradia e emprego, assim gerando problemas socioeconômicos. Então a gente vai ter uma grande pessoas em um determinado território. Como é possível fazer um controle da taxa ou índice ou coeficiente? Então vamos lá. O controle de natalidade é visto em muitos países como uma solução para o crescimento populacional, a partir de políticas públicas para o incentivo da diminuição do número de nascimentos do país por meio de campanhas, distribuição gratuita de contraceptivos, preservativos, entre outros. Essa ideia de utilizar o controle de natalidade como um método de diminuir os nascimentos vem das teorias demográficas, que analisam o alto índice populacional de um país como fator principal de seu baixo desenvolvimento econômico, colocando em vista que os países com maiores índices de desenvolvimento econômico têm baixo crescimento populacional e conseguem esse fato a partir da utilização dos controles de natalidade. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus!